Doutor Paulo, provavelmente, se o caso Isabela tivesse acontecido nos Estados Unidos, teria tido aí um desfecho ainda, uma condenação ainda mais severa, mais dura. Com certeza, dependendo do estado, porque lá cada estado tem sua legislação penal própria, poderia ser pena de prisão perpétua ou, quiçá, a morte. Ou, se não houver prisão perpétua e morte, a pena é cumprida integralmente, dependendo do estado. Depende do estado. Não tem esse benefício da progressão. Uhum. E no caso do casal Nardoni, dessa condenação aqui no Brasil, quantos anos de fato eles vão ficar presos em regime fechado? 31 anos de pena, cumprindo 2/5, ele, com 8 anos, vai estar nas ruas no regime semiaberto. Alexandre Nardoni. Alexandre Nardoni. Ana Carolina Jatobá. Ana Carolina Jatobá, com 8 anos, ele com 10, perdão, ela com 8, porque já estão presos há quase 2 anos. Ele com 10, ela com 8 já vai estar no regime semiaberto. Quando chegar, ela com 14 anos já está no regime aberto. E ele com 17 já vai estar no regime aberto. Ou seja, essa pena de 31 é em verdade de clausura para ele. Ele vai cumprir mais 10 e ela vai cumprir 8. Glória, no caso da condenação, no caso Daniela Pérez, como é que foi? Aí era diferente. Naquela época nós tínhamos essa coisa que é o protesto por novo júri, né? Que se pegasse 20 anos ou mais de 20 anos de pena, havia um segundo julgamento. Então, em qualquer crime, se o caso Isabela fosse naquela época, para evitar outro julgamento, eles teriam pego apenas 19 anos e alguns meses. Né? E, como eu te disse, eles cumpririam disto 1/6 da pena. Né? Se o caso Isabela também fosse antes dessa emenda popular, né, que a gente fez passar, ele cumpriria também 5 anos, não é, doutor? 1/6 apenas da... No caso Alexandre. No caso Alexandre. 1/6 do tempo a que ele foi condenado. Agora, doutor Rangel, quais são as chances desse julgamento ser anulado? Porque a defesa já recorreu e existe aí a possibilidade de uma redução de pena e até mesmo de anulação do julgamento, do júri popular. Isso vai depender do tipo de recurso que for interposto. Se a defesa interpuser o recurso de apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que significa dizer, os jurados erraram ao analisar a prova, a decisão é contra toda a prova dos autos. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo entender de dar provimento, vai a novo júri. Ou, se a defesa sustentar ainda uma nulidade, um vício de respeitar alguma regra do processo, o tribunal também anula esse processo e manda a novo júri. Eu acredito, pelo que foi exposto pela imprensa, passo a passo do julgamento, que vai ser muito difícil ter sucesso de um recurso desse no tribunal. Mas quem vai decidir é o Tribunal de Justiça. Agora, você ajudou nessa campanha para tornar o homicídio qualificado crime hediondo. Na verdade, eu encabecei essa campanha. Isso mostra, eu queria saber de você o seguinte, isso mostra a força da pressão popular em situações como essa? Mas eu acho que sim, eu acho que essa campanha é uma tradução. Veja bem, naquela época nós não tínhamos internet, essa campanha não foi apoiada por nenhum grande órgão de imprensa, ela nasceu da minha indignação de mãe, então me juntei com Jocélia de Belo Horizonte, que tinha perdido uma filhinha também, o caso Miriam Brandão, e resolvemos passar assinaturas de mão em mão, porque a Constituição dizia que com 1%, né, doutor, da população do país, um número que correspondesse a 1%, do eleitorado, o povo poderia passar uma lei. E foi uma solidariedade, uma campanha muito bonita, né, porque a indignação popular era muito grande, então vinham essas assinaturas de todos os lugares do país. Tanto que em 3 meses, sem internet, sem esse apoio de nenhum grande órgão de imprensa, nós reunimos não apenas o 1 milhão que era exigido, mas 1.300.000 assinaturas. E isso foi levado ao Congresso. Esse caminho, depois a Cleide Maia, Prado Maia, também seguiu esse caminho e também fez uma campanha de assinaturas. A Cleide conseguiu também o número de assinaturas necessário, mas talvez o projeto fosse muito grande, ficou meio que pulverizado lá no Congresso. Nós chegamos a levar lá, mas essa coisa dos 20 anos, por exemplo, esse final, né, não ter mais o protesto por novo júri, é uma coisa que está no projeto da Cleide. Ok. Doutor Paulo, eu queria saber o seguinte, caso Nardoni vai ficar registrado na história do judiciário brasileiro? Não há a menor sombra de dúvida.
como disse a Glória, é um divisor de águas na história jurídica do país. Em especial para nós atentarmos para uma coisa. Num processo criminal, a melhor prova que você tem é a prova técnica, é a prova pericial. Por isso que eu não me canso de dizer, nós hoje no Rio de Janeiro demos esse passo. Se você conhecer a delegacia de homicídio, você vai verificar que ela está dotada desses instrumentos para que possa investigar. Isso significa dizer, aquela prova testemunhal, que no jargão forense tem até um apelido, a prostituta das provas. Por quê? Porque se vende. Então você leva um amigo, você leva um conhecido para depor a seu favor. A prova pericial não. Isso aqui é sangue por causa de um reagente químico. Isso aqui, essa bala, esse projetil saiu desta arma por causa do confronto balístico que foi feito diante do raiamento dessa arma. Ou seja, isso não tem discussão. Então, o divisor de águas nesse processo, no caso Nardoni, é exatamente a necessidade de investirmos na prova técnica. Glória, só para encerrar nossa conversa, que o tempo está esgotando, eu queria saber de você o seguinte, qual é a lição que esse júri popular, caso Nardoni, deixou para você? Para mim, eu acho que para a população inteira deixou uma confiança muito maior na justiça. Cada vez que a justiça se faz, a gente vê isso. Foi muito bonita a hora da sentença, porque a gente da sala do júri assistia o público gritando e os fogos explodindo. E aquelas pessoas que estavam ali não são apenas curiosas, eram pessoas com sede de justiça, carregando cartazes também pedindo justiça para os seus. Então, eu acho que o que fica é isso. O doutor Sembranelli, para essas pessoas, se tornou, assim, um ícone, uma representação de que a justiça é possível num país onde se desacredita tanto nela. Eu acho que deixou essa lição. Ok, quero agradecer a presença de vocês aqui, o doutor Paulo Rangel, também Glória Pérez, novelista. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, boa noite. Pela participação de vocês aqui no Jornal das 10. E parabéns pelo trabalho que a imprensa fez na cobertura desse caso. Muito obrigada.